gente! Bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós queremos saber uma coisa muito importante. Esse novo amor, ele vem para casar? Vamos lá descobrir? Nós temos aqui duas opções, como sempre. Baralhinhos lindos e maravilhosos. E o nosso cristal de quartzo rosa. Coração lindo e maravilhoso. Baralhinhos lindos e maravilhosos, ou o nosso bastão de selenita com cristalzinhos. Eu vou começar aqui, gente, com o nosso lindo e maravilhoso coração de cristal de quartzo rosa. Vamos colocar aqui assim e bora lá, porque aqui a gente quer saber se essa pessoa que tá chegando na vida, se ela vem para casar ou não. Vamos embora lá? Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa primeira opção, que é o coração de quartzo rosa. Bora lá, que eu tenho a capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas do tarô. Vamos lá, então. Aqui está, aqui está, aqui está, aqui está, aqui está. Que coisa mais linda desse mundo. Bora lá. Agora a gente pega aqui nosso baralhinho da confirmação, nosso baralhinho do complemento. Meus guias de luz, nós gostamos de detalhes, como sempre, né? Pessoas deste canal são muito, assim, apegadas aos detalhes, amicíssimos de Roberto, sabe? De Roberto Carlos. Então, pode chamá-lo aqui na mesa e mostrar pra gente aqueles detalhes tão pequenos, tá certo? Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos um 7 de ouros. Opa, vou colocar aqui assim. Aqui nós temos a carta da força. 7 de ouros e carta da força. Eu já entendi tudo. Isso aqui dá para fazer uma leitura inteira desse assunto só com essas duas cartas. Rei de ouros. 8 de paus. Cavaleiro de paus. Carta do Papa. Rei de espadas, carta do louco, 2 de copas. Ai, meu Deus, meu Deus, seu arregaçado, tinha que aparecer aqui no meio da leitura maravilhosa. Cavaleiro de espadas, pajem de paus. Aqui quem tá perguntando quem que é o arregaçado é o 10 de espadas, viu, gente? Pajem de copas, rainha de espadas, estrela, rainha de paus e a carta de quem? 9 de espadas. Seus arregaçados da porra, detesto essas cartas, meu Deus do céu. Bora lá, gente, vamos descobrir aqui então se o seu novo amor está vindo para casar ou não. Enquanto nós vamos descobrindo, eu vou ensinando o tarô para vocês, não é mesmo? Então bora lá. 7 de ouros. 7 de ouros para todo mundo que já segue aqui o canal, vocês já sabem, né? O 7 de ouros é aquele tipo de relacionamento, aquela relação que ela não é o vapt-vupt, viu, gente? Não é aquela pessoa. Isso aqui não tem Débora Seco aqui na mesa, tá? Que é a pessoa que pega, ficou com a pessoa, viu as partes íntimas, se apreciou demais e já falou, daqui você não sai e já muda a pessoa para casa dela, você tá entendendo? Aqui não. Aqui tem uma coisinha que vai além disso, tá? Quando a gente tem o 7 de ouros, para começar, a gente tá falando de um tanto de gente que aqui, ó, pra maioria, vocês já tentaram. Vocês já tentaram. O 7 de ouros, olha, o 7 de ouros identifica com o pessoal, é do time da Gretchen.
Sabe o tipo da Gretchen? Chegou e ela teve um tanto de amor pela vida, né? E ela não acertava, mas todas as vezes ela realmente acreditou que aquela pessoa era a pessoa para a vida dela. Eu tenho certeza disso, né? Quem vai ali e assiste as entrevistas dela, todas as vezes que ela casou, ela realmente acreditava, gente. Isso está no olho dela. Isso ali estava no corpo dela. Ela acreditava. Então, quem escolheu aqui, se a Gretchen tivesse assistindo, ela teria escolhido isso aqui. Você tá entendendo? Só por causa do 7 de ouros. Que aquela pessoa falasse, nossa senhora, eu tentei. Só que acontece que o 7 de ouros traz aquela frustração enorme no coração, né? Porque é uma pessoa que tenta e sempre acha que chegou em algum lugar. Só que acontece que esse tentar e não conseguir, olha aqui onde é que tá a maioria. Tá no 10 de espadas, a carta mais arregaçada do tarô, gente. Embaixo do 10 de espadas, a gente tem aqui o 9 de espadas, né? Porque aqui existe uma coisa muito grande que tá surgindo, é aquela ansiedade com depressão, com tudo, da solidão, né? Aqui dá para poder ver direitinho, só que 9 de espadas, 8 de espadas. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa, embaixo do 7 de ouros tá a carta da força. A carta da força, ela também tá como mensagem subliminar, porque a gente tem o 8 de paus e a gente tem o 8 de espadas aqui, né? Eu tô falando 9 de espadas, nem sei por quê, porque eu sou louca. E aqui, ó, eu quero que vocês entendam que a carta da força, nesse conceito aqui, realmente está falando não desista. Não é esse momento que é para você desistir na vida. Não é esse momento que é para você chegar e falar assim, não quero mais saber de amor. Amor não é para mim. Amor que não sei o quê. Esquece. Todas as carniças, todas as mochibas que passaram pela sua vida, elas vão ficar realmente no passado. O seu futuro é completamente diferente. Completamente. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, que logo depois da carta da força, a gente tem, olha, presta muito bem atenção, que isso aqui tá uma coisa muito séria na mesa, muito séria. A gente tem a carta do Rei de Ouros. Aqui, entre o Rei de Ouros, presta muito bem atenção, e uma Rainha de Paus, que é você, nós temos um 2 de copas. Ao lado do Rei de Ouros, do 2 de copas, a gente tem aqui um Papa, que é o cara que vem para poder casar. Casar. Vocês estão entendendo? Aqui não tá vindo uma pessoa que é para poder fazer só um fuque-fuque e depois ir embora, não. Aqui não tem isso. Aqui a gente tem um Rei de Ouros. Olha, logo quando aparece o Rei de Ouros, quando é a primeira pessoa que aparece, né? É a primeira carta, porque aqui vocês podem notar que tem aqui um Rei de Ouros, aqui tem um Rei de Espadas, aí a gente tem um Cavaleiro de Ouros, a gente tem aqui um Cavaleiro de Espadas, Pajem de Paus, Pajem de Copas. Isso aqui representa o quê? Um tanto de gente na mesa? Não, porque todas as cartas, elas podem, claro, né, significar uma pessoa, mas a primeira coisa que a gente tem que ver é a energia da cartinha, né? O Rei de Ouros, essa carta é a carta da estabilidade, mas é de uma estabilidade que ela é profunda, é uma estabilidade física, é uma emocional, mental, é aquela coisa do material, é uma coisa impressionante esse rei, sabe? Aqui realmente quando temos aqui, ó, para vocês terem uma ideia, né? Aqui a gente tem um 10 de espadas e um 8 de espadas. Aí a gente vai tentar entender por que tá essa ansiedade tão grande, por que essas pessoas estão com essa frustração. Olha aqui, ó, a maioria já tá vibrando na carta da Rainha de Espadas. Por quê? Porque a Rainha de Espadas é aquela que tem aquela frieza dentro do coração, porque ela tá com medo de amar de novo. Isso aqui é a energia da carta, não adianta a gente fugir. Ela saiu aqui na mesa, então tá assim. Se você falar comigo, Aninha, eu não tô assim por nada na vida nesse exato momento. Então presta atenção, porque as cartas, elas estão passando uma historinha, como se fosse um filme. Às vezes você se identifica logo no primeiro minuto, depois no meia hora, e depois você fala, nada, eu já tô numa hora e 40 minutos. Você tá entendendo? Porque aqui mostra uma pessoa que ela passa por uma frustração danada, o 2 de copas e o 10 de espadas é um término, normalmente um término com aquela pessoa que você achou que era o amor da sua vida, aquela pessoa que você ia ficar com ela pra sempre,
para algumas pessoas, um casamento duradouro se terminou. Olha aqui como é que a gente enxerga isso. A carta do Cavaleiro de Ouros, ele é o lesminha favorito do tarô, não é? Só que acontece que ele denota esse tempo, né? Que é aquela coisa que é bem longínquo, aquela coisa que demora pra cacete, que a pessoa, assim, não é à toa que tá perdendo a paciência, você tá entendendo? Mas aqui, ó, quando a gente tem aqui, ó, um Cavaleiro de Ouros, mais a carta do Papa, como a carta do Papa representa casamento, a gente está falando o quê? A gente está falando de uma pessoa que pode ter ficado casada há muito tempo, achando que era o amor da vida. Podia ser? Claro que podia ser, gente. Claro que podia ser, só que aí teve um término, né? Aqui teve um término. O 10 de espadas não fala como que foi o término, se foi por causa de uma passagem, né? Para outra dimensão, não fala se foi porque foi traição, não fala. Aqui não fala nada disso, absolutamente nada. Mas fala que essa pessoa que tá aí assistindo entrou numa depressão profunda e de repente, pá, a pessoa vai lá e se fecha completamente para o amor de novo. Porque a tristeza foi tão grande, mas foi tão grande, a depressão é aquela coisa tão assim que pega ali, ó, isso aqui é que tá pegando na alma dessa pessoa, né? Então aí chega e fala, eu não quero mais saber disso na vida, né? Mas de repente a pessoa tá ali, né? Ela tá de butuca, ela tá ali fritando peixe de olho no gato. Então tem um olhinho aqui, ali na tristeza, na frieza, mas ao mesmo tempo tá ali, né? Deixa eu ver aqui no YouTube para ver se tem alguma coisa ali que presta para mim ali na frente. Vocês estão enxergando como é que como é que tá tudo aqui, ó? Aí a gente tenta entender, né? Porque aqui, ó, se vocês começarem aqui por baixo, vocês vão entender demais, né? Eu sei que a minha mesa é complicada. É porque essa mesa aqui, dessa maneira que eu jogo, essa maneira foi me dada pelos meus guias, né, gente? Então eu não aprendi em curso nem nada. Isso aqui foram os guias que me deram mesmo. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, tem um pajem de copas. O pajem de copas fala do quê? O pajem de copas fala de uma notícia, de uma mensagem que chega. Isso aqui, ó, presta atenção. Isso aqui não é a confirmação? Isso aqui é a confirmação e o complemento. Aí a gente tenta pensar como é que vai ser essa notícia. A gente tem aqui, ó. Como é que vai ser essa mensagem? A gente tem aqui. Pode ver que é uma confirmação, assim, não tem melhor do que essa. A gente tem um cavaleiro de espadas e a gente tem um pajem de paus. Então, aqui tem uma pessoa que ela chega e ela realmente pede, ela vai lá e pede, ela toma coragem, um rei de espadas tá aqui, ó, que é o mental, né, dessa pessoa. Ela vai lá, ela toma coragem, a carta do louco, e fala e pede o telefone dela. Vocês estão entendendo? Essa historinha tá toda aqui. Aí essa pessoa, ela vai pegar e vai chamar. Ela vai mandar uma mensagem. E muito provavelmente, ela vai chamar uma mensagem para poder sair de casa. Porque para a maioria das pessoas aqui, eu quero que vocês entendam isso. O 8 de espadas, ele não representa só medo não, tá, gente? Ele não representa, ele representa também aquela pessoa que por causa dessa tristeza tá enclausurada dentro de casa. Sabe aquele tipo de pessoa que assim, todo mundo chama pra sair e fala que não. Ah, vamos pra... Não, tô chamando... Não, é sempre não, não, não. Sai, vai pra padaria correndo, né? Morrendo de medo de alguém reconhecer na rua e ter que falar um oi com alguém. Isso tá aqui, ó. Isso aqui tá aqui. Só que acontece que essa rainha de espadas, na verdade, ela é uma rainha de paus. A energia dela é isso aqui, ó. É essa pessoa vibrante, é essa pessoa que tá ali. Só que algumas pessoas na vida, né, gente, tem uma percentagem aí da população que a gente pega e encontra. Isso não tem nada a ver, gente. Isso aí é porque é característica da pessoa, né? Tem gente que veio pra cá pra poder amar mais. Tem gente que vê, são as lições que a gente tem que passar aqui na vida. Tem algumas pessoas aonde o amor faz com que esta pessoa, né, ela desabroche, vamos colocar assim. Faz com que essa pessoa, a energia dela vital comece a correr mais rápido pelas veias. Vocês estão entendendo?
Então, aqui, ó, vem mostrando justamente isso, porque na hora que ela recebe essa mensagem pedindo para ela sair de casa, né? Rainha de paus e o 8 de espadas, é aquela coisa que toma coragem, sai aí, ó, vamos, bora lá, ó, vamos fazer alguma coisa. E quando você pega aqui, ó, essa historinha, porque o meu baralho aqui, ele fala várias histórias, né? Então, a gente tem que ir lendo aqui, aí presta atenção, na hora que ele pega, manda uma mensagem, quem é que vai mandar? Vai ser esse moço aqui. Vai ser esse moço aqui, é o primeirão aqui, ó. A energia principal dele é o Rei de Ouros, que é aquela pessoa que vem para poder ficar, para poder criar uma estabilidade. A gente está perguntando, vem para poder casar? Vem, porque tá aqui do lado do Papa, né? Então, ele vai mandar, a gente vai entender isso aqui. Aí ele manda a mensagem para essa mulher que tá toda fria, ela tá lá, né? Aqui a gente tem a carta da estrela junto com a carta do Papa. Você já pode saber que aqui tem dedinho da espiritualidade, tá? Isso aqui não é nem só o dedinho. Isso aqui é quando a espiritualidade coloca o dedinho, a mão, enfia o braço ali e fala, venha, venha. Vocês estão entendendo? Então aqui, ó, você tem. Aí tá, dedinho da espiritualidade mandou, ela então tá, resolve sair. Cria uma força, para quê? Para poder sair da jaula, para poder sair aí da prisão, para poder sair de onde tá aí, né? Sem sair por causa dessa tristeza, por causa desse término que aconteceu aqui com a pessoa que achava que era o amor da vida. É só a gente ler de trás para frente, lembra? Para poder saber o que aconteceu lá no passado. Principalmente quando a gente quer ter uma confirmação, né? A gente aí daqui a gente começa, não sei como é que funciona a sua mesa, mas independente de como funciona, se você ler assim de trás para frente, você consegue enxergar o que aconteceu lá atrás. Por isso que é importante a gente aprender o tarô. Umas coisinhas também, algumas técnicas. Aí, aqui, ó, presta muito bem atenção. Aí nós temos aqui ela. Aí ela toma coragem, porque ela sai. Aqui a gente tem uma pessoa que o quê? Ó, aqui é o cavaleiro de espadas, né? É o cavaleiro de espadas. E aí ela toma coragem e ela sai com esse moço aqui, a rainha de paus, porque ela volta para a energia dela por causa da espiritualidade, né? Aceita o convite, fala oi. E aí nós temos quem aqui? Nós temos a força. Vocês estão entendendo? E a carta da força, ela é o quê? E olha, lembra que a carta da força, ela também está como mensagem subliminar. Então, ela está falando de uma química entre duas pessoas que é extremamente forte. Presta muito bem atenção nisso, tá? Aí, vamos lá. Vamos continuar lendo aqui para vocês entenderem. Para na hora que acontecer, eu gosto de explicar tudinho para não ter dúvida. Não ter dúvida. Para ninguém ter que pedir o sinal do sinal do sinal do sinal do sinal. Vocês estão entendendo? Aí tá. Esse moço aqui, né? Você pode ver que ele é uma pessoa que ele comunica, né? O 8 de paus está ali do lado, né? O 8 de paus, ele pode ter várias mensagens, como todas as cartinhas. Quais são as principais? Velocidade, comunicação, tesão, viagem, não é? Nós temos 4 ali, do 8 de paus. Quando a gente tem isso aqui, ó, pode mostrar que esse homem, tá? Então, a gente lembra que isso aqui é uma coisa generalizada, né? Então, a gente tá jogando aqui, vamos pegar e falar assim, é um moço que chega com muita estabilidade, com toda certeza, ele tem um poder ali da comunicação, então ele é aquele tipo de pessoa, já que ele é tão estável assim, a fala dele, a comunicação dele vai ser uma coisa muito segura, vai passar isso para a pessoa, né? Então, quando ele chegar, quando ele for convidar, quando ele for se apresentar, ele passa aquilo ali, ó, que é uma coisa muito legal dessa pessoa, porque ela vai sentir firmeza na voz dele. Ela vai sentir e, ao mesmo tempo, ela vai ver que a comunicação dele flui. Por causa do 8 de paus, a gente consegue ver isso. Um rei de ouros, mais um 8 de paus. Porque aqui, ó, por exemplo, normalmente, quem presta atenção muito no físico é o rei de paus e o cavaleiro de paus, né? Esses dois, vocês não têm noção, não. É aquele tipo que vai realmente ali pra academia e tudo mais. Mas, se você tem qualquer um desses aqui, ó, e tem um 8 de paus, um 9 de paus e um 10 de paus, também fala sobre isso.
tá? Sobre uma pessoa que cuida do corpete dela, né? Gosta de ter o corpete lá assim, bem assim, daqueles assim para poder tocar, né, gente? Então aqui já pega e já fala disso. Então é uma pessoa que tá mais ou menos em forma ali, né? Às vezes a gente também não pode pegar e exagerar profundamente, porque eu leio tarô, gente, eu conto para vocês aqui direto, né? Eu pego pessoas que às vezes entram em contato comigo que estão com 80 anos, 70 anos, acabaram de conhecer uma pessoa e querem saber se essa pessoa ela tá tendo assim as intenções sérias ou não. Mas a gente também não pode pegar e falar que uma pessoa de 80 anos vai ter, né, aquele corpete que uma pessoa de 20 anos vai ter. Não tem como, gente. A biologia não permite que isso aconteça. Não permite, né? Por mais que a gente queira dar uma olhadinha, né, no Mick Jagger, 82 anos, e o Mick Jagger com 18 anos. Não tem como, existe uma disparidade biológica ali muito forte, né? Então aqui, quando pega e fala dessas duas cartas ali, eu quero que vocês entendam que tá falando do corpo, né? Então, essa pessoa, dentro dos limites dela, ela tá muito bem. Ela tá muito bem. Principalmente aqui, quando a gente tem um 8 de pau. Se você pega qualquer assim, se você quiser olhar libido da pessoa, né? Para poder saber se o fuque-fuque vai ser bom, né, gente? Porque isso aí é uma parte muito importante. Isso é muito importante. Para algumas pessoas, até demais da conta, né? Então, é bom saber se vai ter aquela pegada gostosa, né? Aqui, quando você enxergar um rei de paus e um cavaleiro de paus, você tem certeza que a pegada vai ser assim, sensacional. Quando você vê qualquer um dos outros com um 8 de paus, a carta da força, pode ser inclusive a carta do capiroto, tá? É porque a pegada dessa pessoa também é muito gostosa, é sensacional, vocês estão entendendo? Porque o 8 fala muito disso. Pode ser aquela, se tiver, vou ensinar para vocês uma coisa, tem uma jogada que eu já fiz aqui, ó, que é para poder falar como que o seu novo amor vai ser na cama, sabe? Mas eu tive que colocar, por causa das cartinhas que saíam, por causa das mensagens, né? Eu tive que colocar restrito para 18 anos. Aí, quando a gente restringe assim para 18 anos, cai a visualização do canal inteira. Cai, né? E daquele vídeo, então, é assim, acho que tem 80 visualizações só, sabe? Mas aí você pega e derruba, é impressionante. Mas, enfim, se tiver, por exemplo, um as de paus, inclusive perto, e você estiver perguntando, né, sobre como vai ser aquela pessoa na cama e sair um as de paus do lado de um 8 de paus, menina, você não tem noção do que é isso, não. Pode falar até que ali, né, a berinjela vai ser assim muito gostosa também. Vamos continuar. Aqui nós temos a carta para a mulherada que quer saber, tá bom? Se sair, ó, vou explicar para vocês agora. Para homem, se quiser falar, né, das partes íntimas que não tomam sol, as partes íntimas da frente que não tomam sol, tá, gente? Do homem vai ser aça de paus e aça de espadas. A mulher, aça de copas e aça de ouros. Aça de copas na mulher, inclusive, vou dar para vocês aqui mais dica ainda, tá? É quando fica assim, você vai ver que vai perceber que a mulher, ela fica lubrificada. Gente, o tarô fala tudo. Vocês não têm noção, não. O tarô fala tudo. Eu fico contando para vocês aqui, ó, e eu faço questão de falar as cartinhas, porque para quem tá aprendendo, depois na hora que vocês olharem aqui assim, ó, vocês vão falar, nossa senhora, já sei o que vai acontecer. Então, se você vê, por exemplo, né, um cara lá, um rei de paus, né, se você encontrar um rei de paus com uma rainha de paus, aí sai lá uma carta da força, um 8 de paus e mais um as de copas. Nossa senhora, gente, é aquele povo que passa assim, eles têm maratonas sexuais. Mas vamos voltar aqui? Vamos.
Nós temos aqui a carta do cavaleiro, né? Então, esse homem chega, então a gente já falou, libido lá em cima, aí pronto, a gente já fechou aqui do seu novo amor, aqui já tá fechado. Aqui vem falando, né, desse relacionamento passado seu, lembra, né? A gente leu assim, ó, foi uma coisa duradoura, mas que já acabou. Mas só que aqui, ó, ele também tá falando, porque ele tá vindo do outro lado da mesa para poder entender por que que isso aqui, ó, o que que tá reverberando essa carta do 7 de ouros aqui. É justamente a demora, né? Do quê? De encontrar um verdadeiro amor. Então, isso aqui, ó, é o que deixa vocês frustrados, é o que deixa vocês aí tristes, deprimidos, tá me entendendo? É justamente isso, é a demora de um verdadeiro amor entrar na sua vida, né? Então, aqui vamos passar lá para frente, porque aqui a gente já sabe que esse homem aqui também, apesar dele chegar até essa comunicação e tudo mais, a gente tem um cavaleiro de ouros logo depois dele. Então, é aqui que a gente já vê direto que aqui é da turma, não é da turma da Débora Seco, né? Isso aqui é da turma da Gretchen, do povo que ali, ó, devagar, devagar e sempre, vai chegar lá alguma hora, né? E agora essa pessoa chega, mas ela é uma pessoa que ela vai, né? Ela vai ali, ó, pezinho por pezinho. Você tá entendendo? Patinha por patinha. Ela não pisa em areia movediça por nada na vida. Vocês têm que entender as cartas como energia. Essa pessoa aqui, quando tá falando de pessoa, é uma pessoa que analisa tudo muito bem. Por isso que esses dois aqui, quando você quer saber, por exemplo, negócio de profissional e tudo mais, são pessoas que mexem com finanças, com dinheiro, com a mufunfa. Vocês estão entendendo? Porque eles podem mexer, inclusive, com o mercado de trabalho. Por causa disso, né? Você pega um homem desse aqui, ó, e você tem aqui, por exemplo, um rei de ouros, uma roda da fortuna que fala do mercado, né? Da bolsa de valores. Aí você tem um 9 de ouros, é uma pessoa extremamente super bem sucedida. É uma pessoa que sabe investir, é uma pessoa que ganha muito dinheiro ali com a coisa. Vocês estão entendendo? Então aqui vocês têm que prestar muita atenção nisso. Muita, mas gente, mas é muita atenção mesmo. Porque aqui, ó, nós temos aqui, né? Então a pessoa, ela tá analisando. E aí ela vai analisando, né? Se quer o casamento ou não. Porque quando nós temos aqui um 8 de paus, o 8 de paus também, ele tem uma conotação de paixão à primeira vista. Aquela pessoa que fica enlouquecida. E ali mesmo, sabe? É como se a cabeça já fizesse... Sabe o meme da Nazaré? Que tem aquelas... Tem os números, tem um triângulozinho, tem aquelas contas matemáticas. É isso? É isso, né? Aí nós temos aqui ninguém menos do que um rei de espadas. Porque lembra, esse cara aqui, ó, ele pode ser essa coisa que tá apaixonado, tem essa libido, tá com esse tesão, mas ele vai pensar. Ele é uma coisa racional, ele não chegou a ser um rei de ouros à toa, né? Ele passou ali por uma fase. Só que acontece que aqui, na hora que ele começa a vibrar ali no rei de espadas, ele não dá conta. O rei de espadas não segura ele, porque do lado tá a carta do louco. Por quê? Porque aqui, ó, a gente tem quem? A gente tem um 8 de paus. Esse cara aí, ele tá apaixonado. Ele tá muito apaixonado. Então, na hora que ele começa a mente, porque o rei de espadas, pensa, lembra disso. O rei de espadas, ele representa a nossa mente, o nosso cérebro. Vocês estão entendendo? Por isso que quando você vê, por exemplo, a carta da lua ao lado do rei de espadas, a gente está falando de uma pessoa que pode começar a ter problema de esquecimento. Se a gente tem, por exemplo, a carta da lua, a carta do 5 de ouros e um rei de espadas, é uma pessoa que começa a ter Alzheimer. Vocês estão entendendo? Então aqui, ó, vocês têm que prestar atenção que aqui tá representando o cérebro. Ele tá tentando ficar racional, vocês estão vendo. Aqui, como nós temos um 2 de copas, esse sofrimento, ele pode ter passado também. Porque o 2 de copas está entre os dois. Então essa leitura pode ser espelhada aqui. Porque o 2 de copas tem esse poder numa mesa. Ele pode chegar e mostrar a energia que tá em um, mas na verdade tá no outro, então tá mesmo nos dois. Você tá entendendo? Porque aqui o 2 de copas é uma coisa que coloca duas pessoas se olhando ali, ó.
E é uma coisa, sabe, a energia é tamanha que às vezes quando você vai ler para uma pessoa, eu já li para casais, né, em que uma pessoa me procurou, saiu assim a leitura e era completamente para parceiro ou para o parceiro. Não saiu nada para a pessoa, você tá entendendo? De tão forte que a energia dessas pessoas são assim. Então aqui, ó, pode ser isso. Esse cara aqui, ó, ele também pode estar com medo de amar rei de espadas. Ele também pode estar ali, ó, com a patinha dele um pouco atrás, mas ele apaixonou. Ele apaixonou, gente. E aí tem quem? Tem a carta do louco. Uma pessoa que se apaixona e tá aqui, tem a carta do louco, é aquela pessoa que sai de casa no meio da madrugada e vai viver com a outra pessoa. Esse cara vai? Não, mas eu tô explicando aqui para vocês, né? Por que que ele não vai? Porque aqui a gente tem um cavaleiro de ouros. Então a gente vê que vai demorar um pouquinho para acontecer isso, né? Que aqui tá representando. Vai acontecer o casamento? Vai. Vai ser logo de cara? Não. Lembra, isso aqui não é Débora Seco. Massa, se fosse só isso aqui, se a gente não tivesse isso aqui, seria aquela pessoa que assim, nossa, facilmente, ela voltava em casa só para pegar a escova de dente. Nem fazer mala ela fazia. Tem alguns que nem a escova de dente voltava para pegar. Vocês estão entendendo? Porque ele fica. Aí a gente tem quem? O cavaleiro de espadas logo aqui. Gente, o cavaleiro de espadas é aquela pessoa que ela coloca uma meta ali, pronto. Pronto, eu quero aquilo ali. É isso que eu quero para mim. É isso que eu esperei a minha vida toda. É isso. A pessoa, olha aqui, um pajem de paus. Ela tá sendo completamente movida por o quê? Por uma energia. Que energia que é essa? Vamos procurar nas cartas. O 8 de paus, a paixão. É isso mesmo? Tá aqui, ó, na carta da força ao lado. Vocês estão vendo como é que o tarô é fodástico? Vocês estão vendo? Tá tudo aqui, ó. Tá tudo na carta. A gente só precisa de entender, porque a gente vai buscando. O que você tá querendo me dizer? Aí você pega, você tá querendo me dizer aonde que tá? Tá aqui, você tá entendendo? Então, tá aqui, ó, a força. E a força tá como mensagem subliminar também, por causa do 8 de paus e o 8 de espadas. Lembra disso? Aí nós temos quem? Pajem e pajem. Quem é que é na mensagem subliminar pajem e pajem? O mago. Então aqui, ó, vem falando do quê? É a hora que a gente vê um amor novo. Isso aqui não é amor do passado. Não é amor do passado. Isso aqui é um amor novo, é uma energia nova. Por isso que você tem 2 páginas aqui, ó. Você tá entendendo? Então essa pessoa chega e pronto, ela vai ter um convite aqui. Essa pessoa vai te chamar de alguma forma ou de outra. Aí você pergunta assim para mim, Aninha, como que vai ser o encontro? Como que vai ser? Como que eu vou conhecer? Gente, aqui nós perguntamos se vai dar casamento ou não. Então, aqui já mostrou como é que vai ser o negócio. Aqui não tá mostrando como vocês vão se conhecer. Aqui tá falando que a pessoa vai olhar para vocês, ela vai se apaixonar, vai ter uma conversa, essa pessoa, vocês vão adorar a voz dessa pessoa. Isso aqui também, ó, uma outra coisa. Para você ver, né, se vocês vão gostar da voz ou não da pessoa, né? Se você tiver aqui, por exemplo, um 8 de paus, né? O paus fala mais daquela coisa mais assim, pum, daquele homem que é assim, mais macho man, sabe? Então a voz é mais do tipo assim, rouca, sabe? Ai, meu Deus do céu, imagina aquela voz assim no cangote. Meu Deus do céu, que coisa! Ai, Jesus amado! Ai, ai, ai. Aí vocês estão imaginando? Então aqui é isso, tá? Então vai prestando atenção, porque gente... E olha, quando a gente percebe, quando a gente quer saber de tempo, esse tipo de coisa, quando a gente tá lendo o tarô, vamos lá para vocês aprenderem isso também, né? Se a gente tiver muitas cartas de movimento, a gente vai, tá? É uma coisa que já vem rápido. Quando a gente tem, por exemplo, 8, até mesmo quando é esse cavaleiro, mas a gente tem aqui, ó, um 8 de paus é uma carta rápida. Quando a gente tem um cavaleiro de espadas, é uma carta rápida. Mesmo que seja aqui, quando a gente está falando só de cavaleiro, o cavaleiro, por mais devagar que ele seja, ainda é uma carta que pode ser rápida, tá certo? Aqui vem falando, essa pessoa vem para ficar, vem para casar, mas é do tipo assim, essa pessoa, ela casa, né, depois de um tempo.
Cavaleiro de Ouros e a carta do Papa. É aquela pessoa que não casa antes de 1 ano, tá, gente? Não casa antes de 1 ano. Vamos pegar mais cartinhas aqui para poder saber qual que é a última mensagem que os guias querem passar pra gente. Vamos embora lá. Olha aqui, saiu aqui de novo, vocês estão vendo? A desaceleração, que é o quê? É o Cavaleiro de Ouros de novo. Então, já respondendo, essa pessoa, ela vem para casar? Vem. Mas é tudo assim, passo a passo, degrau a degrau, né? Essa pessoa não vai subir 3 degraus ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer não, viu, gente? 7 de paus. Ai, meu Deus, que carta maravilhosa! Eu adoro essa carta, gente, a carta do mestre. Nesse tarô, essa carta é maravilhosa, ela é esplendorosa, ela é taxativa. 5 de paus, presta muito bem atenção que a gente tem aqui o 5 de paus e a gente tem um 7 de paus. Aqui tem que chamar a atenção aqui de algumas pessoas, né? Claro que isso aqui é uma leitura generalizada, não dá para saber exatamente, né? Porque assim, não é para todo mundo, é 100%, né? Quem quiser leitura só aí com você, só me chamar, viu, gente? Mas aqui, ó, quando a gente tem um 7 de paus e um 5 de paus, toma muito cuidado. Principalmente por causa desse cavaleiro aqui. Então, tá falando que tem algumas pessoas aí que podem ter uma tendência muito grande de deixar com que a autossabotagem entre na mente de vocês e se torne uma atitude, porque o 5 de paus é a autossabotagem que já está se tornando uma atitude, né? E vocês afastem essa pessoa, o 7 de paus, por causa da demora. Sabe? Aquele negócio do tipo assim, ai, eu já tô com não sei quantos anos, eu não tenho mais esse tempo para esperar, vai casar ou não vai? Vai fazer alguma coisa ou não vai? Nossa, tô junto há 6 meses e ele ainda não me pediu em casamento, vocês estão entendendo? Toma cuidado, toma muito cuidado, porque aqui tá falando isso, aqui tá falando isso. Pessoas que aqui, quando tem o mestre, gente, é aquela hora que vocês têm que respirar, pensar, falar assim, gente, eu já encontrei o amor da minha vida, pronto, acabou, acabou. Eu sei que a gente está no projeto Aliança, eu sei disso, né? Mas não tem aliança maior do que um compromisso, né? Se você já tem um compromisso com essa pessoa, não vai ser aquela coisinha que vai estar ali no seu dedinho que vai pegar e vai falar sobre isso, né? O nosso projeto Aliança é aquela coisa da aliança mesmo, é do compromisso, é aquela pessoa chegar e falar, eu estou com você, eu quero estar com você pro resto da vida, pelo menos dessa. Você tá entendendo? Porque quando a gente encontra, lembra a Gretchen, quando a gente encontra, a gente não quer ficar só um pouquinho, a gente acredita ali, né, que vai ficar muito tempo. Eu sei que tem pessoas ali que hoje em dia já não acreditam nisso, né? Tá aqui, o 7 de Ouros tá falando sobre isso. Mas essa pessoa, ela vem para querer ficar mesmo. Olha aqui, ó, gente. Isso aqui, ó, um cavaleiro de ouros que demora. Por quê? Porque ele tem que analisar, ele tem que ver. Isso aí é coisa da pessoa. Tem gente que tem ritmo diferente. Não tem gente que é super acelerado? Tem gente que vai na marcha 1 e tem gente que vai na marcha, na 5ª marcha, gente. Vocês estão achando? Não, olha aqui, ó. Aqui, ó, isso aqui é casamento. Isso aqui é casamento, ainda mais quando tem aqui, ó, estrela embaixo. Lembra disso? A estrela tá bem aqui embaixo, olha. Olha, olha. Isso aqui é um casal. É a Blitz. Isso aqui é um casal sensacional. Vocês estão entendendo? Então, vocês não. É do tipo assim. Sossega. Sossega. Que a pessoa vem pra casar. Tá certo? Então, é isso. Gente, eu acabei aqui a primeira leitura. Vamos passar pra segunda? Eu empolgo, né? Por isso que quando eu faço as minhas leituras também, gente, vamos pegar ela passar, peraí. Aqui, ó, a gente pega o nosso lindo e maravilhoso coração de quartzo rosa, vamos colocar ali, trazer o nosso bastão de selenita pra cá. E vamos lá embaralhar e passar pra segunda, meus guias de luz. Eu empolgo, né, gente? Eu empolgo completamente. Por isso que quando eu vou fazer leitura, eu falo, gente, não dou horário, não dou. Porque, olha, na hora que os guias resolvem falar, Jesus amado, quem é? Quem é que vai parar? Eu, imagina, nunca, jamais, tempo algum. Eu adoro, imagina. Que eu também aprendo com eles, né, gente? A gente também aprende o tempo inteiro, eu não sei tudo. Aliás, eu não sei nada. Quem sabe é, né? A gente... Vamos lá. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia
de quem escolheu o nosso bastão de selenita, com os nossos cristalzinhos, que eu tenho a capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. A gente quer saber hoje, meus guias de luz, se esse amor que tá chegando aí, ó, se ele tá vindo para poder ficar, casar, a gente quer saber de casamento. De casamento. Ou se esse amor só vem para poder dar uma passadinha básica na vida da pessoa. Ai, que eu tenha capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vambora lá. Vambora descobrir aqui, ó. Pode chamar o rei. Pode chamar o rei. Queremos o rei para nos contar os detalhes pequenos. Bora lá? Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos a carta da torre, carai. Aqui nós temos a carta do 10 de paus. Nossa Senhora. Eita pancada da porra. Rei de espadas. A carta do capiroto. 2 de ouros. 8 de espadas. Imperatriz. As de ouros. 7 de paus. 3 de espadas. Cavaleiro de espadas. 9 de copas. 3 de paus, 4 de copas, pajem de paus, 9 de espadas, 2 de paus. Misericórdia. Gente, bora lá. A gente quer saber se essa pessoa está vindo, se o seu novo amor vem para casar ou não. Eu tenho que conversar uma coisa muito séria, tá? Porque aqui, nessa leitura, para quem, né, se conectou com essa energia, presta muito bem atenção, não tem como fugir. Vocês estão passando por assim, gente, 99,99999% das pessoas aqui estão passando por uma energia ainda. Vocês podem chegar e falar assim, eu já terminei com a carniça, eu já terminei com a mochiba, mas aqui ainda existe uma energia fortíssima te levando para uma coisa extremamente tóxica, para um relacionamento altamente tóxico. A toxicidade aqui nessa mesa, vocês não têm noção do que é. Eu tô falando de coisa aqui, ó, com pessoas. Eu vou começar a ler, que vocês vão começar a entender. Aqui já saiu com a carta da torre, tá, gente? Aqui já saiu com a carta da torre. Então, quando sai com a carta da torre, a gente já pode saber que vai ser pancadão. Você sabe que aqui eu sempre faço as leituras como se vocês fossem meus alunos de tarô também. Como se vocês, todo mundo que estiver assistindo aí. Porque eu quero que vocês entendam que eu não tô aqui para poder inventar coisa, não. Eu tenho pânico na minha vida de charlatanismo. Então aqui, ó, a única coisa que eu quero que sempre que vocês entendam as cartas, para vocês entenderem que todas as informações que a gente quiser na vida, o tarô conta pra gente. Tudo, tudo. Independente, você pode perguntar qualquer coisa, a resposta vai estar aqui. Seja lá o que for nessa vida. Nós temos a carta da torre. Todas as vezes, vocês enxergaram a carta da torre para saber que é pancadão. Pode saber que é pancadão. Aí a gente vai tentar entender aonde que tá o pancadão aqui, o que aconteceu na vida dessa pessoa para já abrir com a carta da torre. Aí você pega e vê, tem um rei de espadas e tem a carta do capiroto. Então a gente tá falando de um manipulador carniça, mochiba, arregaçado que tá aqui, ó, saiu logo de cara. Logo de cara ele tá ali.
Então isso aqui é uma coisa que não tem como pegar e falar, ai não gente, é porque só às vezes ele bebeu um pouquinho a mais e ele pegou e ficou exaltado. Ai, é porque a ex ligou. Não, porque esse cara é arregaçado. Esse cara é arregaçado, né? E ele é manipulador, principalmente mental. Mental. Gente, se você soubesse o tanto que as leituras de tarô, olha como é que eu fico nervosa, elas me alteram, vocês não têm noção, porque na hora que eu vejo aqui, parece que eu tô vendo a pessoa na minha frente. Então eu vou explicar exatamente o que tá aqui, para vocês verem se essa leitura é para vocês ou não é. Tem muita leitura aqui no canal, mas gente, tem muita leitura no canal. Tá? Às vezes essa aqui não é para você. Aqui tá falando de um manipulador, de uma pessoa que sabe usar das palavras, uma pessoa extremamente inteligente, mas é uma pessoa que ela chega e ela pega e, por exemplo, ela tem aquela capacidade muito grande de colocar a culpa em você, de umas coisas que ela acabou fazendo. Ela não te encontra lá, sabe? Aqui a gente está falando de uma pessoa que ela não encontra a outra na metade. É assim que fala, sabe? Quando a gente fala assim em inglês é porque não existe a reciprocidade. Nesse relacionamento não existe. Aí você fala assim, Aninha, você tá louca? Você tá tirando de onde? Do 10 de paus. Do 10 de paus. O 10 de paus está aqui na mesa. Todas as vezes que vocês virem o 10 de paus, vocês enxergaram o 10 de paus na mesa, vocês podem saber com toda certeza do mundo que não existia reciprocidade, que é uma pessoa só levando o relacionamento nas costas, porque a outra pessoa é uma mochiba arregaçada que não fazia porra nenhuma, que já tinha que ter sido jogada para urubu, vocês estão entendendo? Aqui a gente tem um rei de espadas, aí a gente tem um 7 de paus, e a gente tem um 9 de paus, porque ele quebra o coração de quem? Da imperatriz. E o que mais me deixa enlouquecida na hora que eu vejo isso, é porque essa mulher aqui, ó, ela é uma imperatriz. É uma imperatriz. Ela não precisa de estar ficando com essa mochiba, mas só que essa mochiba, como ele é um manipulador do psicológico dessa mulher que a gente está vendo, é assim, é assim. Se você vê, vamos lá, gente, deixa eu tentar acalmar, deixa eu beber aqui uma água, peraí. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Acalma, Ana Cristina. Se vocês tiverem, por exemplo, eu vou ensinar para vocês aqui agora, isso é muito importante. Um rei de espadas e o capiroto é um manipulador psicológico, tá? É aquele que vai na mente da pessoa. É aquela pessoa que tal do gaslighting. Ela pega e fala coisa, ela inventa coisa, ela fala mentira, ela tenta manipular porque ela fala assim muito bonito. Ela pega e fala assim, sabe o que você acabou de falar? Não é isso que você está querendo dizer, não. Olha, é aquela pessoa que às vezes fala assim, se coloca na minha posição. Ah, se você estivesse na minha posição, você não ia deixar, não. Você, tentando colocar pensamentos na cabeça da pessoa, no cérebro da pessoa, que não pertencem a ela. Isso aqui é essa combinação. Se você tem o rei de paus e a carta do capiroto é aquele assim, é o amor de pica que é o que fica. Vocês estão entendendo? É o cara que segura a mulher na cama. Ele é vagabundo. Ele faz o trem bom demais. Ele faz a mulher apaixonar com ele de uma maneira que ali, ó, o cara, ele sabe cada pedacinho do corpo da mulher. Ele leva a mulher à loucura. É aquele que fala assim, nossa senhora, ontem eu acho que eu vi a lua virada umas 3 vezes. Vocês estão entendendo? É aquele cara, faz ela experimentar um tanto de coisa na vida. O cara ali, ele é manipulador sexual, sabe? Coisa da luxúria. Se você pega aqui um rei de ouros e a carta do capiroto, é o arregaçado que segura a mulher através do dinheiro. Ele sabe que a mulher depende dele. Ele sabe, e ele usa aquilo ali. Vocês estão entendendo? Aí você tem o quê? Você tem o rei de copas e a carta do capiroto. É aquele chantagista emocional. É aquele filho da mãe
que pega e carrega, sabe, aquele peso, sempre fazendo de vítima, sempre segurando a mulher, ameaça, ai, porque eu vou ali pular da ponte, ai, porque eu vou fazer isso, ai, porque eu vou, sempre pegando pelo emocional da mulher. Agora vocês estão sabendo mais o tarô, né? Deu para poder acalmar um pouquinho aqui. Aí nós temos aqui um 2 de ouros e a gente tem um 8 de espadas, né? Por quê? Porque essa mulher, ela tá aqui, ó. Ela não sabe se ela sai ou não. Por que que ela ainda tá tão presa nessa porcaria? Porque normalmente quando você tem esse aqui, esse cara, ele destrói. Ele destrói o quê? Ele destrói a mente da pessoa, mas a autoestima. Olha aqui, ó. E coloca ela numa prisão mental. Mental. Olha aqui, 8 de espadas com 9 de espadas. Essa mulher aqui, ó, ela já não tem a autoestima. Ela não tem a autoestima dela, gente. Porque esse filho da puta aqui, ó, ele tirou. Ele tirou. Vocês estão entendendo? Aí, nós temos aqui um 2 de um 2 de ouros. Livre-arbítrio. Lembrem-se. Todos os dois, escolhas que a gente faz na vida. Escolhas. Nós temos escolhas. Todos nós temos escolhas. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, o melhor representado é o 2 de ouros. Vocês estão entendendo? Aqui, ó. É na hora que a pessoa tá brincando ali com a vida dela. Mas brincando no bom sentido. Ela tá ali, ó. O que que eu vou fazer agora? A escolha é minha. Eu tenho 2 caminhos e os 2 estão na minha mão. Para onde que eu vou? Tem gente que até segue uma parte do caminho com os 2 ali, né? Você pode ver que o 2 de ouros às vezes aparece com pessoas, como isso aqui é uma coisa de relacionamento, às vezes pode aparecer para pessoas que estão levando 2 pessoas ao mesmo tempo, né? Que aí a gente teria uma carta, por exemplo, a gente teria um capiroto na mesa, a gente teria um 7 de espadas, 7 de espadas, 3 de copas, 2 de ouros. É a carta do berrante, mas daquele berrante que o Sérgio Reis olha e fala, que orgulho, meu Deus, eu quero tocar esse berrante. De tão grande que é o chifre. Então aqui, ó, essa mulher, ela já tem um coração partido. Ela já tem. Ela tá ali tentando se defender de alguma forma ou de outra. Ela já tá ali. Que caminho que eu vou? Que caminho que eu vou? Por quê? Prestem muito bem atenção que é agora que vocês vão saber que isso aqui é coisa de novo amor. E vocês acham que não tem? Ó, se não tem, eu até afasto você, seu arregaçado da porra. Eu passo incenso nisso aqui, ó, pra poder quebrar esse trem seu. Você tá achando que não? Aí nós temos aqui, ó. Nós temos aqui a carta de quem? Nós temos a imperatriz, poderosa. Esqueça esse arregaçado. Vamos esquecer esse arregaçado aqui. Vamos deixar que meus batimentos cardíacos, eles têm que voltar ao normal agora, gente. Então vamos falar disso aqui, ó. Nós temos uma rainha de ouros, uma rainha de copas, uma rainha de paus, uma rainha de espadas. Tudo junto e misturado em quem? Na carta da imperatriz. Porque a imperatriz, ela carrega a energia de todas. Mais o as de ouros. O as de ouros, ele representa novo amor, dinheiro. Ele representa mais do que tudo na vida. Mais do que tudo. Ele representa a nossa estrada. A nossa estrada dos tijolinhos amarelos. Ela representa a nossa missão de vida. Ela representa aquilo que é nosso propósito de vida. Ela representa a hora que a gente entra nessa estrada, né? Ela representa a nossa felicidade. Cadê a carta da felicidade aqui? Vocês podem ver que eu não tô mentindo, gente. A carta da felicidade está aqui. O que é o 9 de copas? É a felicidade plena. É a felicidade plena. Olha isso aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? E essa mulher aqui, ó, vamos lá. Vamos começar a entender aqui o que a espiritualidade quer falar com isso tudo que tá aqui. Vamos lá. Nós temos 2 aqui, nós temos 2 aqui, nós temos a carta da papisa como mensagem subliminar. Carta da papisa. Já tem uma pessoa na vida dessa mulher que tá olhando para ela já há algum tempo
desejando essa mulher mais do que tudo na vida, mais do que tudo. Só que acontece que quando tem a carta da papisa, o que a gente tem que tomar cuidado? É o amor platônico, é aquela pessoa que não fala nada. Aí a gente tá assim, você pergunta assim, Aninha, você tem certeza que essa pessoa já apareceu? Já! 3 de paus e 3 de espadas. Então aqui a gente está falando de uma pessoa em que a carta da imperatriz, ela tá como mensagem subliminar. Uma sementinha já foi plantada, já aconteceu. Ali, ó, é dar um pouquinho. Aí você fala assim, Aninha, você tem certeza que essa pessoa já apareceu? Já! Olha o 4 de copas. 4 de copas é aquela pessoa que ela tá tão traumatizada, alguma coisa tão arregaçada aconteceu na vida dela. Aqui foram várias, eu já expliquei para vocês aqui em uma leitura, que eu também estava explicando como é que foi a diferença entre o 4 de copas e o 5 de copas. Eu vou falar rapidamente, né? O 4 de copas é aquela pessoa que ela passou por foi aquele turbilhão, foi aquele furacão emocional que ela não consegue nem mencionar uma coisa só. Foi aquela coisa louca, né? São tantas coisas, foi tanto abuso psicológico, foi tanto abuso da parte dessa carniça, dessa mochiba aqui, ó, que essa mulher, ela fica assim, meu Deus, como é que eu fiz parte desse relacionamento? Como que eu tô ali, ó? Isso aqui é o 4 de copas, né? O 5 de copas é quando aquela pessoa ficou presa em um fato só. Um fato. Teve um fato marcante que a pessoa ficou ali. Sabe? Essa é a diferença. Aí você tem aqui um 4 de copas. Só que o 4 de copas, eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui, ó, aqui, tá falando, olha aqui, ó, tem uma oportunidade batendo na porta. E o que essa mulher tá fazendo? Ela tá aqui, ó. Ela tá tão presa ali nessas 3 taças que estão aqui vazias, que ela não tá percebendo que tem alguém oferecendo para ela uma taça ali, ó. Ali. Vamos pegar aqui, vamos até pegar. Vamos lá. Vamos baixar aqui, vamos. Olha lá. Aqui. Olha lá, gente, que coisa mais bonitinha. Eu tô com a lupa aqui, a taça tá cheia. A taça tá até cheia. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Não, gente, pelo amor de Deus. Não, vocês podem parar com isso. Aí, presta muito bem atenção, vamos continuar na historinha aqui, né? Então, essa pessoa aqui, ó, já muito provavelmente, essa pessoa já inclusive mandou mensagem para ela. Por quê? Porque tem aqui um pajem de paus. Então, ele já deu uma piscadinha, ele já falou, ele deu algum sinal, né? Mas a mulher tá aqui, ó. Ela tá presa ainda nessa carniça. Gente, teve um dia que eu fiquei tão nervosa, eu juro por Deus, eu vou pegar até aqui pra vocês verem. Eu fico tão nervosa porque eu vivo tanto o que tá acontecendo aqui dentro. Esse tarô aqui meu, ó. Não é esse não. Tá louca. Ai, gente, cadê o trem? Eu quero mostrar pra vocês. Cadê ele? Pera, gente, calma. Calma, muita calma nessa hora, que eu tenho que mostrar pra vocês aqui, ó. Que é Ai, meu Deus do céu. E eu fiquei apaixonada com o tarô. Enfim. Ai, esse aqui, ó. Gente, esse tarô aqui, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada com esse tarô. Você sabe que os meus tarôs são todos genéricos, né? Graças a Deus. Agora vocês vão entender o porquê. Teve um dia que eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa. Mas eu tava fazendo uma leitura, era pra mim mesma, tá? Que apareceu uma historinha na mesa, e tinha a carta do capiroto. Eu fiquei tão nervosa que eu rasguei o capiroto. Aí agora eu não posso usar aquele baralho, porque não tem a carta do capiroto, vocês estão entendendo? Então aqui, ó, vocês têm que entender, Essa carniça aqui, ela não serve para vocês, eu juro por Deus, não serve. Só que ela pega e recebe a mensagem do moço e ela fica ali vibrando aonde? No 8 de espadas e no 9 de espadas, porque de alguma forma ela ainda se sente culpada de responder esse moço. E ela tá lá agora, sem saber o que ela faz. Falo ou não falo? Converso ou não converso? Né? Vou deixar
Esse carniça, esse carne eu não vou nem falar. Isso aqui já tinha que ter. Isso aqui não é coisa. Não, gente, não dá pra urubu, não, que isso aqui vocês vão matar o urubu. Aí eu com pena do urubu, da carniça, que não é nem carniça, gente, vocês não estão entendendo. Ai, meu Deus, eu fico. Imagina para uma pessoa que tem algum hospital psiquiátrico. O tio da minha mãe era dono de um hospital lá em BH, que chamava Pinel. Ai, se meu tio-avô visse um trem desse, meu Deus do céu, ele me levava para lá amarrada. Ai, meu Deus, vamos para lá. Ai, Jesus amado. Calma, Ana Cristina, calma. Calma, 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 que isso aqui é só uma leitura de tarô. Ô, Jesus. Bora lá. Nossa Senhora, graças a Deus. Eu falo Deus é Deus, gente. Deus é Deus. Olha aqui quem é que saiu. Olha quem é que saiu. Que eu tava aqui, não é possível que essa pessoa é um cavaleiro de ouros. Não, é um rei de copas, é um fofinho. Dá beijinho nele. Aí o que ele vai curar? O que ele vai curar? O coração partido. Olha aqui o 3. Ai, meu Deus, de espadas. Ai, eu sou apaixonada com ele. Eu sou apaixonada com o rei de copas. Eu sou apaixonada com ele, gente. Olha aqui, gente. Olha isso. Cavaleiro de paus, pajem de espadas e a carta de quem? 4 de ouros. Falando justamente o quê, né? Desse apego a essa tormenta dessa mochiba. Enquanto vocês têm aqui, ó, bem ao lado, esse fofinho, o rei de copas. Um cara que vai te tratar igual você nunca foi tratada na vida. Pelo menos não pelos últimos meses, anos que você passou essa tortura psicológica com essa carniça, com aquele arregaçado ali, ó. Você tá entendendo? Esse cara vem, olha a energia dele, um cavaleiro de paus com a carta do rei de copas. Isso aqui é bonito demais. Não caiam em lábia desse filho da mãe, porque esse cara aqui, ó, na hora que ele descobrir, né, que vocês estão aí de conversa com alguma outra pessoa, ele pode mandar uma mensagem no meio da noite falando assim: oi, sumida, tudo bem? Como você está? Só que ele é manipulador, então ele vai falar alguma coisa que vai tentar te prender. Você tá entendendo? Então ele pode pegar e falar assim, ó, ele é o tipo de pessoa que sabe que ele te pega pela mente, ele vai pegar, por exemplo, falar de algum assunto em que você vai pegar e na mesma hora vira toda a atenção para ele. Você tá entendendo? Então toma cuidado com isso aqui. Porque esse moço, vamos lá, agora a gente vai pegar e saber. Esse moço, ele vem para ficar, para casar na sua vida? Ô, gente, aí vai depender de vocês. O 2 de ouros está aqui, o 2 de paus está aqui, depende de vocês. Depende de vocês. Não vai depender dele. Ele tá aqui, ele tá vindo para um compromisso sério, ele vem para ficar. Ele faz parte do seu propósito de vida. Mas e aí? Quando a gente tem um 2 de ouros e tem um 2 de paus aqui, ó, depende de quem? Depende de você, de mais ninguém na vida, né? Mas antes você vai ter que desacorrentar. Descer. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu também queria saber, sabia? Agora eu queria saber para quanto que foi meu batimento cardíaco. Porque, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Então é isso, gente. Acabei aqui mais uma leitura de tarô para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, mas mais ainda, eu realmente espero que essa leitura ajude vocês de alguma forma, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto, ou depois, mas eu volto com mais uma leitura de tarô para vocês. E até lá, vocês já sabem. Um beijo enorme, fiquem com Deus. Juízo. Tchau.